eu sou Tati Talhari e no vídeo tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer esse porta-talheres aqui, olha só. Esse molde é uma releitura da capinha de óculos que eu já lancei aqui no canal. Eu dei uma modificada no molde porque eu recebi uma encomenda de uma amiga muito querida para fazer um porta-talher. E aí eu adaptei aquele molde e trouxe aqui para vocês depois de perguntar lá no Instagram se vocês gostariam de aprender essa peça. O mais legal dessa peça aqui, gente, é que você consegue fazer ela com um material impermeável ou um material resistente à água aqui dentro, como no caso eu utilizei aqui um plu, eu vou falar sobre ele no vídeo, porque você não precisa fazer um acabamento com viés aqui por dentro dessa peça, tá? O acabamento ele é todo feito no tecido, não tem viés aqui nessa peça, então não fica aquele volume extra aqui embaixo quando a gente utiliza o viés. Então você pode fazer com um tecido mais grossinho, com plástico, de repente você pode encapar um cristal, o tricoline com cristal e utilizar aqui por dentro, que ela não vai ficar super cheia de material aqui no cantinho, porque não tem viés. Eu também estou explicando no vídeo caso você precise alterar o seu molde, aumentar o tamanho dessa peça aqui, porque às vezes o talher é maior e você precisa aumentar. Eu também estou explicando no vídeo como que você faz esse processo de aumentar o seu molde. E gente, não é só para talher não, viu? Você pode guardar, pode fazer isso daqui de estojo de maquiagem, pode colocar os pincéis de maquiagem, lápis de olho, rímel, todos aqueles menorzinhos, aquelas coisinhas menorzinhas, você pode colocar aqui dentro. Pode virar também um estojo, um porta-lápis, o que a sua imaginação mandar e o que a necessidade do seu cliente pedir. Tá a fim de aprender essa pecinha super versátil e muito delicinha de fazer? Então, vamos lá! Para fazer o nosso porta-talheres, nossa peça de hoje, nós vamos utilizar esse molde aqui, que eu vou disponibilizar para download gratuito. E o link eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui do YouTube. Se você não quiser imprimir o molde, eu vou passar as medidas para você replicar esse molde aí na sua casa. Eu tenho aqui, nessa parte, 16 centímetros e aqui eu tenho 23 centímetros. E esses cantos arredondados aqui, eu fiz com uma tampinha, e essa tampinha aqui que eu tenho aqui em casa, ela tem 4 centímetros de diâmetro, se você quiser fazer exatamente a mesma medida que eu fiz aqui nesse canto arredondado. Não é obrigatório você fazer exatamente a mesma medida, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, o que ficar esteticamente bom para você. Caso você precise fazer uma peça um pouco mais longa, se o talher que você for colocar aqui dentro for um pouco maior do que 21 centímetros, que é o tamanho final que vai ficar essa nossa peça, basta você vir aqui embaixo e colar um pedaço aqui. Eu vou colocar mais pra cima pra pegar na câmera. Cola um pedaço aqui embaixo de papel, tá? E aí você refila pra ficar exatamente com os 16 centímetros aqui. E aí você aumenta o tamanho do seu molde pra caber o talher que você precisar colocar aqui dentro. Nós vamos utilizar o nosso tecido principal. Eu vou cortar ele exatamente do tamanho do meu molde, tá? Vou fazer aqui toda essa parte do tamanho do meu molde. Aqui atrás eu coloquei uma manta R1 e eu já fiz também um matelaçado, olha só, para unir o meu tecido principal na minha manta R1. Passei também uma costurinha de segurança aqui na borda toda, para que esse meu tecido fique bem presinho na minha manta. E eu já coloquei também a minha etiqueta de metal, porque eu quero que essa costura aqui, ela fique no avesso, né, do lado de dentro da minha peça. E aqui eu vou utilizar para o tecido de forro, eu vou utilizar aqui um tecido plu, tá? Esse tecido plu, ele é aquele tecido de fazer fralda ecológica. De um lado, ele é um tecidinho, né? E do outro, ele tem essa película aqui de plástico que torna ele resistente à água. Eu não acredito que ele seja à prova de água, tá? Eu não acredito que ele seja impermeável, mas ele é resistente à água e também vai fazer a sua peça, o seu porta-talheres ficar mais fácil de ser limpo por dentro, caso você precise colocar o talher sujo dentro do seu porta-talheres. Esse tecido de forro, eu cortei ele um pouquinho maior, olha só, do que o meu molde, do que o meu tecido principal. Não tem uma medida exata, basta você cortar um pouquinho maior aqui, mais ou menos 1 centímetro maior de cada extremidade,
que tá ótima pra gente ter margem de tecido, margem de material para trabalhar lá na máquina de costura. Esse tecidinho fofura é da Ponto X Tecidos e vocês podem comprar todo o site com desconto de 8% utilizando o meu cupom de desconto TATITAG. Nós também vamos precisar para nossa peça um zíper por metro e aqui eu tenho 62 centímetros de zíper e esse zíper, gente, olha só, ele é só um lado da minha fita do zíper, tá? Olha só. Ele tá aberto, tá vendo só? Eu peguei só, deixa eu tentar focar aqui na câmera, eu peguei só um lado da minha fita do zíper. Então, se você cortar um zíper de 62 centímetros, você vai conseguir fazer 2 porta-talheres, tá? Você vai separar a fita no meio, vai usar metade para um e metade para o outro. E aqui eu tenho um cursor também para zíper número 3, porque esse zíper que eu vou utilizar aqui, essa fita, é número 3. Este meu zíper aqui, ele tem 60 centímetros, ele não tem 62, porque eu já tinha um zíper de 60 centímetros aqui em casa e eu não quis perder o material. Mas eu aconselho você cortar 2 centímetros maior, porque senão vai ficar muito apertadinho nas beiradinhas para você fazer esse zíper casar na hora de costurar as curvas. Então, tenha uma margem de 2 centímetros para você trabalhar. Lógico, se você aumentar o seu molde, modificar o seu molde, você vai precisar calcular um novo tamanho para o seu zíper. Nós vamos começar fazendo a aplicação do zíper no meu tecido principal. E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui e eu vou marcar o centro do meu zíper. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu tecido principal, nessa parte aqui de cima, onde eu tenho arredondado. Eu já fiz isso na hora do meu matelaçado, eu só vou ver se continua no lugar certinho. Sim, ele continua no lugar certo. Eu fiz na hora do meu matelaçado porque eu gosto de centralizar bem certinho aqui o meu matelacê. Então, eu já sei onde é que é o meu centro aqui. Eu vou pegar a minha fita do zíper, o lado direito do meu zíper eu vou colocar para baixo, tá? Direito do zíper com o direito do tecido. Eu vou alinhar aqui o meu pique de centro com a marcação de centro do meu tecido. E eu vou colocar um clips. E eu vou fazer isso, gente, na volta todinha, tá? Eu vou vir aqui com o meu zíper e eu vou colocar ele aqui na volta todinha. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui também. Na hora de fazer as curvas, é mais fácil se você pegar uma tesoura pequenininha, bem afiadinha, e fazer alguns piques aqui na fita do zíper, tá? Você vem aqui e vai fazendo esses piques para conseguir fazer essa curva bem certinha, sem enrugar a sua fita do zíper, tá bom? Mas esses piques, eles são bem pequenininhos, tá? Não são, né? Não é pique assim grandão, não. É bem aqui, bem pequenininho, só para te auxiliar a fazer essa curva. Depois que a gente tiver toda essa fita do zíper aqui posicionada com os clipes, nós vamos levar lá para a máquina de costura e passar uma costura de segurança na borda toda desse tecido aqui. E aí, nós vamos pegar o nosso forro com o direito para cima. Vamos pegar esse nosso tecido principal que vai estar com o zíper costurado, com costura de segurança. Vamos colocar aqui em cima, tá? E aí, nós vamos passar uma costura com o pé calcador comum da máquina. Pé calcador passando rente à cremaleira do zíper, nós vamos vir aqui e passar a costura nessa borda todinha com a manta virada para cima lá na máquina de costura. Aí nós vamos refilar o excesso desse forro aqui embaixo também e vamos voltar aqui para a mesa para continuar a nossa costura. Eu vou mostrar todos esses passos lá na máquina de costura.
Passei aqui a costura toda na volta com a distância, olha só, de um pé de máquina, inclusive aqui nas curvas. E vocês perceberam lá na filmagem da câmera da máquina de costura que eu fui com bastante calma, empurrando a fita do zíper aqui pra dentro na hora de passar essa costura. E eu fui utilizando um agulhão para fazer isso com bastante calma, pra gente não costurar essa fita do zíper aqui dobrada ou embolada pelo lado de dentro, tá bom? Agora, a gente vai refilar esse excesso de tecido de forro aqui todinho, na volta toda e aqui embaixo também. E a gente vai pegar uma tesoura de picote. Se você não tiver a tesoura de picote, você utiliza a tesoura normal. Com a tesoura de picote, nós vamos cortar aqui essas duas curvinhas, porque eu quero que essas curvas fiquem bem certinhas na hora que a gente desvirar. Então, tem que cortar o máximo possível perto da linha que a gente costurou. Se você não tiver a tesoura de picote, você vai pegar uma tesoura comum e vai fazer alguns piques em direção à linha que você costurou, pra gente conseguir desvirar bem certinho essa peça. Finalizado aqui o nosso refilamento, nós vamos desvirar essa peça. Depois de desvirar aqui a minha peça, eu faço toda uma verificação para ver se o meu zíper não está embolado, olha só. Faço, ó, dou uma olhadinha tudo aqui em volta, para ver se tá tudo bem certinho. E aí, depois de fazer essa verificação, eu volto lá para a máquina de costura com essa peça e eu vou rebater essa costura do zíper. Eu vou vir aqui e eu vou passar uma costura na volta toda com a distância de um pé de máquina ou meio pé de máquina. Você vai julgar o que você acha que vai ficar esteticamente mais bonito. Eu vou utilizar meio pé de máquina. Já passei o meu pesponto decorativo aqui para rebater o zíper na volta todinha, olha só a curvinha. Deixa eu ver se tá focando aqui. Olha só a curvinha. E desse lado aqui também. E do lado do meu forro ficou assim, olha só. A curvinha aqui. E aqui desse outro lado. Agora, a gente vai colocar o cursor no nosso zíper. E para colocar o cursor no zíper, a gente precisa novamente trazer o avesso da nossa peça para fora. Trouxe aqui o avesso da minha peça para fora, eu vou juntar aqui, olha só, a fita do meu zíper, tá? Pontinha com pontinha. Nesse momento, se você cortou o seu zíper com os 62 centímetros que eu te falei no começo do vídeo, você vai ter uma sobrinha aqui de zíper e não tem problema, tá? A gente vai juntar aqui e vai colocar o nosso cursor no zíper aqui. E eu vou empurrar o cursor do meu zíper até mais ou menos na metade da minha peça, até aqui mais ou menos, tá? Se você quer aprender essa técnica de colocar o cursor do zíper usando um garfo, tem um vídeo muito bacana aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Eu tô ensinando com detalhes como eu faço a colocação do cursor utilizando um garfo. Olha só, coloquei aqui o cursor do meu zíper, ó. Meu zíper tá fechado aqui nessa parte. E aí, eu empurrei o meu cursorzinho lá pro meio da peça, tá vendo só? E agora, eu vou lá pra máquina de costura e vou fazer o seguinte. Eu vou deixar tecido principal com a manta pro lado direito, forro pro lado esquerdo. Eu vou fazer o seguinte. Vou puxar aqui, olha só, o meu zíper pro lado do forro, vou empurrar ele com o meu dedo aqui pro lado do forro. E aí, eu vou juntar aqui, vou alinhar bem certinho as costurinhas aqui do rebatido do meu zíper. Vou colocar um clips para manter tudo no lugar. Vou colocar um clips aqui na pontinha. E vou colocar um clips aqui também no meu forro. E eu vou ter essa extremidade aqui retinha dessa forma. E aí, eu vou lá para a máquina de costura e vou fazer o seguinte. Vou começar a costura aqui com retrocesso.
vou vir até aqui e eu vou parar a minha costura quando eu chegar bem próximo do zíper e vou dar alguns retrocessos de novo. Aí eu vou virar o meu tecido dessa forma, com o forro na parte que eu vou começar a costurar. Começo a costurar aqui, retrocesso, venho até aqui, retrocesso e corto a linha. Recomeço a minha costura bem próxima do zíper aqui, retrocesso. Quando eu chegar bem pertinho do zíper, retrocesso de novo e corto a linha. Eu não vou passar a minha costura por cima do meu zíper, tá? Eu vou terminar a costura do lado do forro bem próximo da cremalheira do zíper e aqui do tecido principal ela vai recomeçar depois do zíper. E aqui eu vou deixar uma aberturazinha de mais ou menos uns 2 dedos aqui no meu forro, que é por onde eu vou desvirar a minha peça. Terminei aqui a costura, olha só, tá com linha verde, eu acho que dá pra ver bem direitinho como é que foi feita, ó, aqui no forro. Deixei uma aberturinha de 2 dedos. E aqui o tecido principal, eu passei a costura toda e eu não passei a costura por cima do zíper, tá? Agora eu vou refilar essa pontinha aqui e essa pontinha aqui. Utilizando uma tesoura, eu vou vir aqui e vou fazer um corte na diagonal desse jeito. Mesma coisa no forro. E nós vamos desvirar essa peça toda aqui pelo buraquinho. Se você conseguir introduzir o dedo aqui e terminar de abrir o seu zíper, vai te ajudar bastante. Mas se você não conseguir, não tem problema, tenta passar a sua peça toda por esse buraquinho aqui, com bastante calma, com bastante paciência, pra gente não descosturar nenhuma parte e não arrebentar esses retrocessos que a gente fez aqui nessa parte. Nesse momento aqui, com a nossa peça quase toda desvirada, se você quiser ajeitar bem direitinho essa pontinha aqui de baixo, olha só, eu aconselho você pegar um hashi de comida japonesa ou uma agulha de crochê um pouco mais grossinha e coloca aqui, olha só, por dentro do forro e vai empurrando essa pontinha pra fora, pra ela ficar bem certinha, bem ajeitada na hora que a gente desvirar. E essa parte aqui do zíper, você consegue fazer a mesma coisa, só que você pode fazer com o dedo mesmo. É só vir aqui, olha só, e empurrar aqui o zíper, essa parte do zíper pra fora, tá? Bom, agora a gente tá aqui com a nossa peça toda desvirada. Se você empurrar o forro pra dentro e fechar, você já consegue ver aqui ela tomando forma, olha só, tá quase toda prontinha. Já tá o formato certinho que ela vai ter depois de finalizada. E o acabamento do nosso zíper aqui embaixo, ele vai ficar desse jeito aqui. Aí agora, a gente vai fechar essa abertura aqui do nosso forro. Como é que a gente vai fechar essa abertura? Nós vamos puxar todo esse tecido aqui pra fora, tá? Vamos puxar aqui a parte do zíper pra dentro de novo. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu posso ir lá pra máquina de costura e passar uma costurinha com linha branca aqui bem próximo dessa bordinha, uma coisa bem perceptível, tá? Se você estiver utilizando tecido tricoline aqui nesse forro, você pode utilizar a cola de tecido ou você pode fazer uma costura com ponta invisível à mão. Eu vou fazer na máquina com linha branca para ficar bem escondidinho aqui essa parte, inclusive eu vou puxar mais para dentro aqui, tá vendo a linha verde aparecendo? Vou puxar mais pra dentro aqui pra ficar escondidinho depois que eu costurar essa abertura do forro. Fechei aqui a abertura do meu forro, olha só. Agora é só colocar ele pra dentro da minha peça, ajeitar bem certinho. E eu não tenho nenhum viés aqui dentro, fazendo volume extra na minha bolsinha. E é só eu fechar e tá prontinho o meu porta-talheres. E aí, gostou do tutorial de hoje do nosso porta-talheres? Então, já sabe o que eu vou falar, né? Deixa seu like, seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever e ativar o sininho
para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui no canal.